Remember, the same scripture said we would. Exactly right. Said we would do it. Poderia ser possível que nós entrássemos nisso novamente? Lembre-se, a mesma Escritura disse que iríamos. Isso é exatamente correto. Disse que faríamos isso. Now, as a personal testimony, sometimes we get things so set together that we're so starched on this, that this is the creed, this is the thing we must do, until we miss it a million miles. And I suppose we'll do the same thing because the Scripture said we would. Agora, como um testemunho pessoal, algumas vezes nós montamos as coisas de tal modo que ficamos tão formais nisto, que este é o credo. Esta é a coisa que devemos fazer, até que falhamos em acertar isso por 1 milhão de milhas. E eu suponho que faremos a mesma coisa, porque a Escritura disse que faríamos. Now, as something personal, don't let it reflect, I trust it just because I'm at the witness stand to this court. Agora, como algo pessoal, mas não deixe isto refletir. Eu confio que isto seja somente porque estou no banco de testemunhas para este tribunal. I believe that we're at the hour of the coming of the Lord. I believe that these earthquakes and things that we're having, this moon that they're up here at the observatory and things, are watching this moon, is squirting bloody-looking eruption from the inside of it. Eu creio que estamos na hora da vinda do Senhor. Eu creio que estes terremotos e coisas tais que estamos tendo, esta lua que estão aqui em cima no observatório e coisas tais, eles estão observando esta lua. Está esguichando a erupção de aparência ensanguentada do seu interior. Jesus said that the moon would be turned into blood, and there'd be earthquakes all over the earth in them days before His coming. He claimed that the day would be setting just exactly the way it is. Jesus disse que a lua se converteria em sangue e haveria terremotos por toda a terra naqueles dias antes da sua vinda. Ele afirmou que o dia se encontraria exatamente da maneira que está. And I believe, court, I want to say something to you this afternoon, that I don't see one thing to hinder Him from coming right now. E eu creio, tribunal, eu quero dizer algo a vocês esta tarde, que eu não vejo nenhuma coisa para impedi-lo de vir agora mesmo. That the world, if I had time, I could prove it to you, is setting perfectly, even by names and position, the way it's supposed to be setting when He comes. Isso, o mundo, se tivesse tempo, poderia lhes provar isto, que se encontra perfeito, até mesmo por nomes e posição da maneira que se deve encontrar quando ele vier. When is the hour? I know not. No one knows. But He said, when these comes to pass, look up. Quando é a hora, eu não sei, ninguém sabe. Porém, ele disse, quando estas acontecerem, olhai para cima. Israel's in her homeland, everything's setting just exactly right for His coming. Israel está em sua pátria, tudo se encontra exatamente certo para sua vinda. Now, when I was a little baby, my people, of course being Irish descent, perhaps we were formerly Catholic, but my father and mother didn't go to church at all. Agora, quando eu era bebezinho, minha gente, naturalmente, sendo descendência irlandesa, talvez nós fôssemos antigamente católicos, porém meu pai e mãe não iam à igreja em absoluto. A little mountain home up in the state of Kentucky. One morning, April the 6th, 1909, a little house that didn't even have any windows in it, just a little door like you let the light in. Num pequeno lar na montanha no estado de Kentucky, certa manhã, 6 de abril de 1909, numa casinha velha que nem mesmo tinha quaisquer janelas nela, apenas algo como uma pequena porta, você deixava a luz entrar. When the Lord Jesus permitted me to come to the earth, being the firstborn of my mother and father, her 15, my dad 18. Quando o Senhor Jesus me permitiu vir à terra, sendo o primogênito de minha mãe e pai, ela 15, meu pai 18 anos. And on a little straw tick, I guess you people around here never know what a straw tick was. But how many ever know what a straw tick was? Well, what part of Kentucky are you from? See? E numa pequena cama de palha. Suponho que vocês por aqui nunca ouviram falar de uma cama de palha. Porém quantos sabem o que era uma cama de palha? Bem, de que parte de Kentucky vocês são? Estão vendo? So then, a straw tick, on a little straw tick with a shuck pillow. That one little bed in the room. Deste modo, uma cama de palha, numa pequena cama de palha com um travesseiro de palha, aquela única pequena cama no quarto.
One little room and a little kitchen was just about, the whole thing together wouldn't be 20 feet altogether. Little old log cabin, no floor at all, a table's made out of stump. Um pequeno quarto e uma pequena cozinha. Era apenas aproximadamente, a coisa inteira junta não seriam 20 pés ao todo. Pequena e velha cabana de toras de madeira sem assoalho algum, uma mesa feita de toco. And there, in that little room, when Jesus Christ permitted me to come to the earth. E ali, naquele pequeno quarto, quando Jesus Cristo me permitiu vir à terra. I can only say this by testimony of my parents, which was not religious, but they didn't have no lights like we have here, not even a coal oil lamp. I don't know where you ever know what a grease lamp was or not. Eu somente posso dizer isto pelo testemunho dos meus pais, os quais não eram religiosos. Porém, eles não tinham luzes como nós temos aqui, nem mesmo uma lamparina de querosene. Eu não sei se vocês sabem o que era um lampião de gordura ou não. Take some lard and put it in a can and put a little piece of flannel in it and light it and it'll burn. Apanhe um pouco de toicinho e coloque-o numa lata e ponha um pedacinho de flanela nele e acenda-o, e ele iluminará. The light that early in the morning wouldn't show enough light to let Mama see what I was, what it looked like. And they opened this little window on the side towards the east for some robins were sitting in the bushes out there singing as it's breaking day at 5 o'clock. A luz, assim cedo de manhã, não mostraria luz suficiente para deixar mamãe ver o que eu era ou que aparência teria. E abriram esta pequena janela ao lado em direção ao leste, porque alguns sabiás estavam pousados nos arbustos ali fora cantando quando raiava o dia 5 horas. And when they opened up the window, a pillar of fire, light, came moving through the window and come and hung over the little bed. E quando abriram a janela, uma coluna de fogo, luz, veio se movendo através da janela e veio e pairou sobre a pequena cama. My mother screamed. The midwife was there. We had no doctor. And the midwife was there. They didn't know what it was. Minha mãe gritou. A parteira estava ali. Nós não tínhamos médico e a parteira estava ali. Elas não sabiam o que era isso. About 2 weeks after that, I was carried up to a little Baptist church called Possum Kingdom. The minister helped me in his arms and dedicated me to God. Cerca de 2 semanas depois disso, eu fui levado a uma pequena igreja batista chamada Reino do Gambá. O ministro me segurou nos braços e me dedicou a Deus. The mountain people didn't know what to think about that. They told him they thought maybe Mama was just out of her head or just thought that. O povo da montanha não sabia o que pensar sobre isso. Elas lhes contaram. Eles pensaram que talvez mamãe estivesse simplesmente ruim da cabeça ou que simplesmente imaginou isso. 3 years later, we come to Indiana. And Papa got a job. He was a rider breaking horses for the ranchers and farmers and so forth. He come out there to break some hackney ponies for a rich man named O.H. Wathen. Lives on the Utica Pike. 3 anos mais tarde, nós viemos a Indiana e papai conseguiu um emprego. Ele era cavaleiro, domando cavalos para os rancheiros e fazendeiros e assim por diante. Ele foi ali para domar alguns pôneis de montar para um homem rico chamado O.H. Wathen. Vive em Utica Pike. He's a great owner of the Colonels and also the R.E. Wathen Distillery and all them in Louisville and O.H. and R.E. Ele é um grande proprietário dos coronéis e também da destilaria R.E. Wathen, e de todas elas em Louisville, e O.H. e R.E. And Daddy was breaking saddle horses for him. And then he got hurt, and he went to being a private chauffeur for him. E papai estava domando cavalos de sela para ele, e então ele se feriu e passou a ser chofer particular para ele. And at the age of about 7 years old, I entered school in one September afternoon. I hate to say this, but I'm on witness stand. E aos 7 anos de idade, eu tinha entrado na escola, e certa tarde de setembro, eu detesto dizer isto, porém estou no banco de testemunhas. My father, being a real Irishman, a strict Kentuckian, he made his own drinks. And I was packing water to this little still that he had. And couldn't go fishing at the back of the pond. Meu pai, sendo um verdadeiro irlandês, um estrito natural de Kentucky, ele fazia sua própria bebida alcoólica. Eu estava carregando água a este pequeno alambique que ele tinha e não pude ir pescar na parte de trás da lagoa.
I was crying, packing water about a city block from a barn where the horses stayed, and I was packing water there to come up to cool the coils on that still for that night. Eu estava chorando, carregando água por cerca de um quarteirão de um celeiro onde os cavalos ficavam, e eu estava carregando água ali para vir resfriar as serpentinas naquela destilaria para aquela noite. I sat down under a white poplar tree and was crying, little dirty face, hair hanging down, corn cob under my toe, keeping big stumps, going along like that, coming from school. All the rest of the boys is out the old ice pond fishing. Eu me sentei embaixo de um chopo branco e estava chorando. O rostinho sujo, o cabelo caído, sabugo de milho embaixo do dedo do pé, para proteger de grandes tropeções, vocês sabem, indo assim, vindo da escola, todos os outros meninos estavam na velha lagoa de gelo pescando. I was sitting there crying. I thought, why do I have to do this? Them other children don't do that. Eu estava sentado ali chorando. Eu pensei, por que tenho de fazer isto? Aquelas outras crianças não têm de fazer isso. And while it was, a noise came into that tree like a wind turning, like a whirlwind. And I got up and looked back, and I'm on the witness stand, remember? E o que aconteceu foi que um barulho entrou naquela árvore como um vento girando, como um redemoinho. E eu me levantei e olhei para trás. E estou no banco de testemunhas. Lembrem-se. There's a voice spoke from that. Said, don't you never smoke or drink or defile your body. There's a work for you to do when you get older. It scared the life out of me. Houve uma voz que falou daquilo. Disse, nunca fume, nem beba, nem corrompa seu corpo. Há uma obra para você fazer quando ficar mais velho. Isto me deixou em pânico. And I went on. Things began to happen. Things began to prophesy and take place. And now, when I was a little boy then, about 7 years old, E eu prossegui. Coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a profetizar e acontecer. E agora, quando eu era garotinho, então, cerca de 7 anos de idade, then about 17 years after that, I'd become a minister, a Baptist preacher of the Missionary Baptist Church. Dr. Roy E. Davis ordained me as one of the local pastors. Give me right stand to the state to marry, bury, baptize, so forth. então, cerca de 17 anos depois disso, tinha me tornado ministro, pregador batista da Igreja Batista Missionária. O Dr. Roy E. Davis me ordenou como um dos pastores locais, deu-me direitos então pelo Estado para casar, sepultar, batizar, assim por diante. And the Missionary Baptist Church burned down, which I was assistant pastor at the time, and Mr. Davis come back to Texas, which was the Davis Mountains, and down there Van Horn, Texas, that's where they come from. E a Igreja Batista Missionária foi destruída pelo fogo, de que eu era pastor assistente na época. E o Sr. Davis voltou para o Texas, uma vez que ele era das Montanhas Davis, e perto de Van Horn, Texas. É dali que eles vieram. And so while he was gone, I started to take over the congregation, got a tent, and I began to preach in the city, just a boy preacher. E assim, enquanto ele estava ausente, eu comecei a dirigir a congregação, consegui uma tenda e comecei a pregar na cidade. E apenas um pregador jovem. And I had a baptismal service down on the river on 19 and 33 on the middle of June, about 16th or 18th of June. E fiz um culto de batismo no Rio em 1933, em meados de junho, por volta de 16 ou 18 de junho. And standing out there, it had been so hot for weeks, hadn't had no rain for 2 or 3 weeks, and the country's burning up nearly. E encontrando-me ali, estava tão quente por semanas, não tinha chovido por 2 ou 3 semanas, e o país estava escaldante, quase. And there's, I guess, around 7,000 or 8,000 people on the bank. And I was walked out in the water with my 17th candidate to baptize. And when I started to baptize, I said, as I baptize thee with water, may the Lord Jesus... E ali estavam, eu suponho, aproximadamente 7 ou 8 mil pessoas na margem. E eu caminhei para a água com o meu 17º candidato para batizar. E quando batizei, comecei a batizar, eu disse, assim como eu batizo você com água, possa o Senhor Jesus... When I said that, something struck me and said, look up. And as I turned to look after the third time it said it, a place about 15 feet square was churning up and down in them brassy skies. Quando eu disse isso, algo me tocou e disse, olha para cima. E quando me virei para olhar, depois da terceira vez que disse isso,
Um lugar com cerca de 15 pés quadrados estava se agitando para cima e para baixo, naqueles céus de bronze. And down from there came that same pillar of light that come in when I was a little baby that spoke to me in the burning bush, or the bush back there that day, and come into that bush and come hung over thousands of people. E dali veio essa mesma coluna de luz que entrou quando eu era bebezinho, que falou comigo na sarça ardente, ou na sarça lá atrás, naquele dia, e entrou naquela sarça, e veio e pairou acima, onde milhares de pessoas. Newspapers packed it all across the nation, plumb into Canada. We got the clippings. Mystic light appears over a local Baptist minister while preaching or baptizing. Jornais publicaram isto por toda a nação até o Canadá. Nós temos os recortes. Luz mística aparece sobre ministro batista local enquanto pregando ou batizando. And that voice came down and said, as John the Baptist was sent forth to forerun the first coming of Christ, so your message forerun the second coming of Christ. E aquela voz desceu e disse, como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, assim será a tua mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. How could it be so? How could it be so? It looked like it would be impossible. Como isto poderia ser assim? Como isto poderia ser assim? Parecia que seria impossível. Then when he spoke a few days from that and said, and I began to see these visions and things that always happen, it scared me. My brethren said to me, said, that's of the devil, my Baptist brethren. Said, that's of the devil. Então, quando falou alguns dias a partir disso, e disse, e eu comecei a ter essas visões e coisas tais que sempre aconteceram, isso me assustava. Meus irmãos me disseram, isso é do diabo. Meus irmãos batistas disseram, isso é do diabo. I said, you know, I'll just be standing, and I said, the first thing you know, it'll go into like a trance-like or something. And I said, I'll see things that always happen. Eu disse, vocês sabem, eu me encontro de pé e eu disse, de repente, isto entra como que num transe assim ou algo. Eu disse, eu vejo coisas que sempre acontecem. He told me 22 years before that bridge went across there, how far it would go across, when it would go across, and how many men would lose their lives. And it was perfectly every time. Ele me disse 22 anos antes que essa ponte cruzasse ali, quão distante ela cruzaria, quando ela cruzaria e quantos homens perderiam a vida. E foi perfeito cada vez. And some of them said, that's the devil. And I got away and started crying and praying one night. I said, Lord Jesus, you know my heart. I love you. Let me die. Don't let me have the devil to have anything to do with me. I'd rather die than be a false witness of you. E então alguns deles disseram, isso é o diabo. E eu fui embora e comecei a chorar e orar certa noite. Eu disse, Senhor Jesus, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Deixa-me morrer. Não me deixes ter que o diabo tenha qualquer coisa que ver comigo. Eu preferiria morrer do que ser uma falsa testemunha de ti. It was at that time when this light returned again and showed me the scripture that in this day this thing's supposed to happen. Here it is laying right here in the scripture now. E foi nessa época, quando esta luz retornou e me mostrou a Escritura, que neste dia esta coisa deve acontecer. Aqui encontra-se bem aqui na Escritura agora. It's been 33 years since that time, but I'm a witness that it's the truth. I'm a witness of these things that it's truth. Faz 33 anos desde aquela época, porém, eu sou testemunha de que é a verdade. Eu sou testemunha destas coisas que isto é verdade. And may I call the attention of this scriptural blind prosecutor. Now this is going to sound ridiculous. Scripturally blind this prosecutor is. That in the book of St. Luke, the 17th chapter and the 30th verse, Jesus said, as it was in the days of Sodom. E possa eu chamar a atenção deste promotor escrituristicamente cego. Agora, isto parecerá ridículo. Escrituristicamente cego este promotor é que, no livro de São Lucas, capítulo 17, versículo 30, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Now you want to know where this is, man, and he's the same yesterday, today, and forever? You want to know where the nail scars and the prints and things? Any hypocrite could do that. Agora você quer saber onde está isto, homem, que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente? Você quer saber onde as cicatrizes, os cravos e as marcas e coisas tais? Qualquer hipócrita poderia fazer isso. The life of Christ returns in the form of the Holy Ghost. Not a nail scar, the corporal body sitting at the right hand of God to make intercessions.
but the Holy Ghost has come to carry on His work. A vida de Cristo retorna na forma do Espírito Santo, não uma cicatriz de cravos. O corpo corporal está assentado à mão direita de Deus para fazer intercessões, porém, o Espírito Santo veio para continuar sua obra. I want you to know it's St. John 14:5. Jesus said, He that believeth in me, the works that I do shall he do also. Eu quero que você saiba que em São João 14,5 Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. I want you also to know that John, the 15th chapter says that I am the vine, ye are the branches. And how can the branches bear any other kind of a life or fruit than that was in the vine? Eu quero que você também saiba que João, o capítulo 15, diz que eu sou a videira, vós as varas. E como podem as varas dar algum outro tipo de vida ou fruto do que o que estava na videira? How can you people say that the apostolic age ceased? Where do you get it? Como vocês podem dizer que a era apostólica cessou? Onde vocês obtêm isso? How can a vine come out and bear today, can go out and bear an orange, and this day bear a pumpkin? It would have to change its life. And in Malachi, the 3rd chapter, God said, I am God, and I change not. What He was then, He is today, and He always was and always will be. Como pode uma videira sair e produzir hoje? Pode sair e produzir uma laranja? E neste dia produzir uma abóbora? Ela teria de mudar a sua vida. E em Malaquias capítulo 3, Deus disse: eu sou Deus e eu não mudo. O que Ele era então, Ele é hoje. E Ele sempre foi e sempre será. I want to call you the attention that the prosecutor is trying to tell you that he said, I was or I will be. But it's wrong. He said, I am the same yesterday, today, and forever. This prosecutor's misinterpreting the word. Eu quero lhes chamar a atenção que o promotor está tentando lhes dizer que ele disse, eu fui ou eu serei, mas está errado. Ele disse, eu sou o mesmo ontem e hoje eternamente. Este promotor está interpretando erroneamente a palavra. When Jesus commissioned His disciples to go into all the world, in Mark 16 here, and to preach the gospel to every creature. How far? All the world. It never has reached it. Every creature, it never has reached it. Quando Jesus comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo, em Marcos 16 aqui, e pregarem o evangelho a toda criatura, até onde? Todo o mundo. Ainda não alcançou ele todo. Toda criatura ainda não alcançou toda. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them to the end of the world. They'll lay hands on the sick and they shall recover. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais os seguirão até a consumação dos séculos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. I want you to also know that Peter, on the day of Pentecost, who had the keys to the kingdom, when he stood up in Acts 2:38. Eu quero que vocês também saibam que Pedro, no dia de Pentecostes, o qual tinha as chaves do reino, quando ele se pôs de pé em Atos 2:38. He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is to you, to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. When did the apostolic age cease? There's a commission to all the world, every creature, everyone that believes.
I want the court to understand that that's God's promise. Quando a era apostólica cessou, aí está a comissão, por todo mundo, toda criatura e cada um que crê. Eu quero que o tribunal compreenda isso, que isso é promessa de Deus. I want you to also understand this blind interpreter of the people doesn't understand the Scripture. Eu também quero que vocês compreendam que este cego intérprete ao povo não compreende a Escritura. He said here in Mark, the 17th chapter and the 30th verse, he said, as it was in the days of Sodom. Ele disse aqui em Marcos, o capítulo 17, versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Now go back, Jesus was referring to the same Genesis that we're referring to. In the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Agora voltem, Jesus estava se referindo ao mesmo Gênesis a que estamos nos referindo. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now go back and look what it was in the days of Sodom. Then see where we're at and see what's supposed to happen now. Agora voltem e olhem o que foi nos dias de Sodoma. Então vejam onde estamos e vejam o que deve acontecer agora. In the days of Sodom, when Abraham, which was a type, we only being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs with him, according to the promise. Any of you in the court this afternoon knows that. Nos dias de Sodoma, quando Abraão, o qual foi um tipo nós, somente estando mortos em Cristo, assumimos a semente de Abraão e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Qualquer um de vocês no tribunal esta tarde sabe disso. Watch Abraham. He received all kinds of signs, everything from a supernatural God in the form of a light going between sacrifice. He received him in a voice and so forth. Observe Abraão. Ele recebeu todos os tipos de sinais, tudo, desde o Deus sobrenatural na forma de uma luz, passando entre o sacrifício. Ele o recebeu numa voz, e assim por diante. But the last sign that Abraham received upon the hill from Sodom, just before the Gentile world was destroyed, was God himself in the form of a human being. You understand, court? Porém, o último sinal que Abraão recebeu sobre o morro fora de Sodoma, pouco antes do mundo gentio ser destruído, foi Deus, ele próprio, na forma de um ser humano. Vocês compreendem, tribunal? There was 3 messengers came up to him. 3 messengers. And he went out to meet them. 2 of them, a modern Oral Roberts and Billy Graham, goes down into Sodom and preached the gospel and blinded them with their gospel. Houve 3 mensageiros que vieram a ele. 3 mensageiros e ele saiu a encontrá-los. 2 deles, um moderno Oral Roberts e Billy Graham, desceram para Sodoma e pregaram o evangelho. E o cegaram com seu evangelho. But this one that sat back there that eat the flesh of a calf, drink the milk from a cow, and eat bread. And Abraham washed his feet. And he sat there, a man. Porém, este que se sentou lá no passado, que comeu a carne de uma vitela, bebeu o leite de uma vaca e comeu pão, e Abraão lavou seus pés, e ele se sentou ali, um homem. And he said, now remember, his name had been Abram a day before that, and had been changed to Abraham. And Sarah had been changed to Sarah. E ele disse, agora lembre-se, seu nome tinha sido Abrão. Um dia antes disso, ele tinha sido mudado para Abraão. E Sarai tinha sido mudado para Sara. And watch him what he says. Where is your wife Sarah? S-A-R-R-H. Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Where is your wife Sarah? E observe-o, o que ele diz. Onde está tua mulher Sara? S-A-R-A. Abraão, A-B-R-A-A-T-U-O. Onde está tua mulher Sara? He said she's in the tent behind you. She hadn't come out like women today do and have to show themselves. But she was in a tent behind. Ele disse, ela está na tenda detrás de ti. Ela não tinha saído como as mulheres hoje fazem, tem de se mostrar. Porém, ela estava numa tenda atrás. He said, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah doubted it in her heart and said within her heart, these things can't be. Because you see, as family relation had been far from them, he was 100 years old and she was 90.
Ele disse, visitar-te-ei por este tempo da vida. E Sara duvidou em seu coração e disse dentro do coração, estas coisas não podem ser porque, veja, uma vez que a vida conjugal tinha estado distante deles, ele tinha 100 anos de idade e ela tinha 90. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light of thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus.